Fala rapaziada, tudo certinho? Bem-vindos ao meu canal Hugo Romariz, onde eu falo sobre todos os times cariocas, pelo menos dos gigantes. São eles Botafogo, Flamengo, Fluminense e Vasco. No vídeo de hoje, irei falar um pouquinho de cada um, porque eu vou falar sobre a 20ª rodada do Campeonato Brasileiro, a primeira rodada do retorno do Brasileirão, tá bom? Mas antes de tudo isso, eu peço que você curta, se inscreva, comente e compartilhe o canal e o vídeo de hoje, para poder engajar um pouquinho mais e outras pessoas curtirem mais sobre o time delas, tá bom? Sem muitas enrolações, até porque eu vou falar sobre 4 jogos. Vou falar agora sobre o do Botafogo e São Paulo, depois do Fluminense e América Mineiro, Vasco e Atlético Mineiro, e também o último confronto dos cariocas, Flamengo e Coxa, tá bom? E lembrando, tem um detalhe. Lembrando que na primeira rodada, de fato, agora é a primeira do retorno, a primeira rodada, de fato, todos os cariocas venceram. E aí foi enquete e debate em muitos lugares, em muitos jornais. Foi uma coisa muito gostosa de ver, ainda mais eu que acompanho todos os times. E espero que isso aconteça mais uma vez nesse retorno, tá bom? Mas, sem mais enrolações, vamos lá. O primeiro confronto que a gente vai ter de um gigante carioca vai ser do Botafogo, líder do campeonato, com 13 pontos de vantagem, contra o São Paulo, finalista da Copa do Brasil. Um confronto muito interessante, mas que o São Paulo tem algumas desvantagens aí. A primeira desvantagem é o Dorival Júnior, né, que não vai a campo porque está suspenso pelo terceiro cartão amarelo. E também o time está mais desgastado por ter jogado a Copa do Brasil contra o Corinthians, onde se classificou e jogou muita bola, também sofreu uma pressão. Enfim, já ao lado do Botafogo, semana descansada, jogador novo chegando, o time muito bem, embaladíssimo e vai jogar fora de casa, mas de qualquer forma é amplo favorito para o confronto de hoje. Pelo lado do Botafogo, Diego Costa pode ser a surpresa e pode ser o titular na partida. Isso porque o Tiquinho continua fora, o Diego Costa foi contratado para isso, a forma física dele agradou a todos e o Bruno Lage já conhece o Diego Costa. E aí isso iria facilitar bastante o empenho do jogador no jogo de hoje. E aí o time já sabe jogar com um centroavante de ofício e que sai um pouquinho da área também, assim como são as características do Tiquinho Soares. Para o jogo de hoje, a escalação deve ser com o Lucas Perry, a zaga, que todo mundo já conhece, do Adrielson com o Cuesta, os laterais também, que todo mundo já está habituado, de Plácido e o Marçal, a trinca no meio de campo com Eduardo, Tietê e Marlon Freitas. E aí no ataque, sim, a gente pode ter algumas mudanças. Luiz Henrique realmente se firmando como titular, o Vitor Sá também de titular, o Diego Costa também de titular. A ver como o Bruno Lage vai trabalhar com esses atletas. Lembrando que o Botafogo vai ser um dos primeiros a jogar no retorno. E aí pode ser que abra 16 pontos para o vice-líder, que hoje é o Palmeiras com 33 pontos, enquanto o Botafogo está com incríveis 47 pontos. Sempre bom lembrar que o Botafogo fechou o primeiro turno com a melhor campanha de primeiro turno da história do Brasileirão e o melhor como mandante também, com 100% de aproveitamento, jogando no Newton Santos, tá? O jogo vai ser fora de casa, vai ser no Morumbi, mas sempre bom deixar esse dado para vocês. O outro jogo que vai acontecer ainda hoje vai ser do Fluminense contra o América Mineiro no Maracanã. Isso que deu muito problema sobre o Maracanã, mas o jogo está confirmado no Maracanã. O Fluminense que está lutando pela parte superior ali da tabela, não pelo primeiro lugar, né, por conta do Botafogo, mas ainda ali num G4, numa vice-liderança, que tá tudo muito embolado ali, poucos pontos de diferença entre o vice-líder e o sétimo colocado, que é o Fluminense nesse atual momento, enquanto o América Mineiro vem de 3 derrotas seguidas no Brasileirão, tá na zona de rebaixamento, é o último, é o lanterna, com sobras. Isso porque ele tá com 10 pontos e o Vasco, que é o vice-lanterna, tá com 14. Então, mesmo vencendo, ele segue sendo como lanterna. Ou seja, a fase tá horrível no Coelho. Tá uma fase muito fraca. Troca de treinador. O time tá bem na Sul-Americana, mas de qualquer forma não pode se basear muito nisso. E aí tem até a dúvida se o time vai poupar alguns jogadores para o jogo de meio de semana na Sul-Americana. A ver
como que o Coelho vai encaixar isso. Se vai dar realmente foco total na Sula e esquecer o Brasileirão e já se dar como vencido. Enquanto isso, o Fluminense vai tentar aproveitar o fator casa. O jogo vai ser no Maracanã, como eu já falei, e o Fluminense está a 21 jogos de invencibilidade no Maracanã, juntando então as competições. A Copa do Brasil como mandante, Copa do Brasil, Libertadores, Carioca e também o Brasileirão. O Fluminense não perde há 21 jogos, são 16 vitórias, 5 empates, um aproveitamento muito grande. Fora de casa a gente sabe que não vence a 10, se eu não me engano, mas dentro de casa o time é uma força completa. Alexander volta a ser relacionado. A tendência é que Marcelo jogue também, já que ele não vai jogar pela Libertadores. E o Diniz, que ontem esteve com a primeira convocação, convocou Nino e André para a seleção brasileira. E vamos ver, né, se o Diniz vai poupar ou não para a Libertadores. O Diniz, às vezes, vem fazendo isso, mas eu não sei se ele vai fazer isso, até porque o jogo da Libertadores é só na quinta que vem. Então vai ter domingo, segunda, terça, quarta e quinta para descansar. E o jogo de quinta-feira vai ser no Maracanã também, então não vai ter um desgaste com viagem. Então, creio eu que o Fluminense do Fernando Diniz vai entrar com força máxima. E entrando com força máxima, a gente já sabe que é Fábio, Samuel Xavier, Nino, Felipe Melo, e aí vem a dúvida ali com Marcelo ou Diogo Barbosa, mas eu acho que vai de Marcelo, Lima, André, Ganso e Arias, Keno e Cano com a dupla de ataque. A expectativa é essa, tá? Claro que pode ter alguma mudança, até porque o Martinelli tá pedindo passagem no time, o Danielzinho tá pedindo passagem no time, o Ganso não tá rendendo tanto, o Marcelo ainda é dúvida, porque ele sempre tem uma condição física menos vantajosa para ele por conta da sua idade, por ser lateral esquerdo também, querendo ou não, corre toda hora, faz um vai e vem a todo instante. Então, essas foram as informações do Fluminense, tá? E outra, já que o jogo é dentro de casa, mais de 40 mil ingressos já foram vendidos para o jogo de hoje. Ou seja, mais ou menos uns 50 mil torcedores são esperados. Isso porque tem a tribuna e tem também as gratuidades, tá? Então, 50 mil pessoas, mais ou menos, devem estar no Maracanã no jogo de hoje, tá? E falando no Maracanã, falando em torcida, amanhã também tem jogo no Maracanã. 11 horas da manhã, Vasco e Atlético Mineiro irão se enfrentar no Maracanã, tá? Depois de muitas liminares, briga na justiça, inúmeros problemas, o Vasco vai sim conseguir fazer um reencontro com o time mandante com a sua torcida. São Januário ainda não pode receber torcida, então o Vasco mandou o jogo para o Maracanã. Mais de 60 mil ingressos já foram vendidos em menos de 24 horas, se não me engano. O Vasco vem de 2 jogos sem perder. Isso só havia acontecido justamente nos 2 primeiros jogos do campeonato, onde venceu o Atlético Mineiro e empatou com o Palmeiras. E a expectativa é boa de um time bom que vai voltar a ter o Praxedes, que fez muita falta contra o Bragantino. Lembrando que ele não estava suspenso, ele não estava machucado. Ele só não podia ser relacionado contra o Bragantino por questões contratuais. Ele ainda é jogador do Bragantino e está emprestado. Então é mais um reforço para o Vasco, para esse sprint final, pelo menos no retorno, tá? Voltando a falar da torcida. A torcida tentou bandeirão e a torcida tentou também mosaico. Mosaicos chegaram a ser feitos, mas o consórcio não liberou dos torcedores entrarem antes para montar um mosaico e fazer a linda festa. A expectativa é que não ocorra mosaico, mas nada impede também das organizadas chegarem abrindo o portão 8 horas, deles estarem lá 8 horas, correrem com tudo e tentarem realizar esse mosaico. Muito difícil, porque realizar um mosaico demora 4, 5 horas às vezes, mas com muita gente trabalhando, é uma possibilidade. Bandeirão está descartado. Iriam fazer um bandeirão para o Payet e para o Roberto Dinamite, mas nesse momento está descartado. Já o momento do Galo, ele foi eliminado da Libertadores, não vinha bem com o Filipão no Brasileirão, já eram mais de 8 jogos sem vencer, o Filipão não tinha vencido, mas nos últimos 2 jogos, venceu os 2 jogos. Então o Galo volta a respirar no Brasileirão, mas mesmo assim está lá embaixo, tá na segunda página do Brasileirão, assim como o Vasco. O Galo venceu do São Paulo e do Bahia, ambos os jogos difíceis, o São Paulo foi fora de casa e o Bahia em casa,
mas a expectativa é que o jogo seja muito equilibrado, assim como foi no primeiro jogo do Brasileirão, onde o Vasco conseguiu fazer uma bela vitória, uma bela aparição, principalmente do Gabriel Peck, que deve ser um titular também. Provável time do Vasco não deve fugir ao que vem sendo, tá bom? Então, com ele, é o Léo Jardim no gol, que tá pendurado, Pumita e Lucas Piton nas laterais, Medel e Léo, o Medel segue sendo zagueiro, aí o Jair com o Marlon Gomes e com o Praxedes, e já no ataque, Orediano, o Verrete e o Gabriel Peck, tá? Deve também ter algumas mudanças, pode ser que o Zé Gabriel volte a ser titular ou não, o Robson Bambu realmente fique na lateral direita ou não, isso tudo a ver sobre o Ramon Dias, até porque tem ainda o treinamento de hoje para ter uma escalação mais concreta do Vasco de amanhã, tá bom? E para fechar os cariocas, vai ter Flamengo em campo, o Flamengo que vai jogar fora de casa contra outro time também que está na segunda parte do Brasileirão. Vamos recomeçar o turno mais uma vez. Flamengo, outro time carioca que venceu no retorno, mas que não vem de boas aparições. O Flamengo se classificou na Copa do Brasil, tem um clima péssimo no elenco. O Arrascaeta e o Gabigol tentam animar bastante, a gente vê isso principalmente pelo gol que aconteceu contra o Grêmio. E que o Flamengo, querendo ou não, chega como favorito no jogo de hoje. O Landim fez uma reunião e falou para não descartar o Brasileirão. Então, a diretoria entende que os jogadores devem se esforçar ao máximo para pelo menos conquistar a vice-liderança do Brasileirão. Lembrando que conquistar o título é uma chance irrisória praticamente. Até porque se o Flamengo faz os mesmos 47 pontos que o Botafogo fez, o Flamengo fica ali com 80 pontos mais ou menos. E a expectativa é que o Botafogo bata na casa dos 90. Então, muito difícil buscar esse Brasileirão. Mas sobre o Coxa também. O Coxa tá a 3 jogos sem vencer no Brasileirão. Tava a 4 sem perder. E agora tem 3 de derrotas. São 3 derrotas seguidas. E aí o Coxa segue também na zona de rebaixamento. É uma oportunidade muito boa para o Flamengo pelo menos se consolidar ali na vice-liderança. Até porque o Flamengo hoje é o 4º lugar. Tá atrás do Braga e do Palmeiras. Então vamos ver se o Flamengo realmente vai conseguir impor o seu jogo jogando fora de casa contra um time desesperado para sair da zona de rebaixamento. Porque ele, diferente do América, que vai enfrentar o próprio Fluminense, o Coxa tem muita força. O Coxa ainda está tentando bastante, ainda está lotando o Couto Pereira. E a expectativa é que a pressão do Couto Pereira seja muito grande amanhã, contra o Flamengo também, 6h30 da noite, tá bom? E a provável escalação do Flamengo não se tem ainda, mas espera-se que tenha um time base que foi a campo contra o Grêmio. E aí seria com o Matheus Cunha, com o Wesley, que tá voltando, né? O Fabrício Bruno e o Léo Pereira. O Davi Luiz segue fora. Segue fora não, já voltou a treinar, mas não segue fora do time. Na lateral esquerda, o Ayrton Lucas, para preservar um pouquinho o Felipe Luiz. A dupla de volantes com Alan e Vitor Hugo. Gerson Arrascaeta e Everton Ribeiro armando, e o Gabigol no ataque. Ou seja, Luiz Araújo, Pedro, que vem entrando bem nos jogos, principalmente o Luiz Araújo, vem entrando muito bem nos jogos, deve continuar fora do time titular do Jorge Sampaoli, tá bom? E agora eu peço para vocês comentarem aqui o que vocês acham que vai acontecer nesse final de semana dos Gigantes Cariocas. Se a gente vai conseguir ter a mesma sequência de vitórias que a gente teve no primeiro turno, né? Na primeira rodada do primeiro turno, onde todos venceram. Então, quero vocês aqui tentando pelo menos botar os placares, tá bom? Tamo junto, rapaziada. Até o próximo vídeo. Valeu!